Oi, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Clínica Cirúrgica, um podcast voltado para descomplicar a medicina perioperatória e suas nuances. Raquel aqui. Matheus, Bruno. sejam bem-vindos. E hoje a gente vai voltar falando sobre abdômen agudo, né? A gente comentou que tinham tipos de abdômen agudo, principalmente cirúrgico, e eu estou começando porque agora o foco são vocês, cirurgiões. Perfeito. Então, como que a gente divide os tipos de abdômen agudo, Bruno? Bem, retomando a conversa, nós já citamos no episódio anterior, os abdômenes agudos. A gente pode dividir os inflamatórios, os obstrutivos, os perfurativos, os vasculares. E esses vasculares a gente pode dividir eles em isquêmicos e hemorrágicos, né? Vale a pena lembrar que a gente até fez essa discussão um pouquinho anteriormente, que a gente tem um protótipo do que seria o abdômen agudo, né? Que seria o abdômen agudo inflamatório. Por quê? Porque, independente da condição, se ela evoluir, ela vai acabar causando pulsando com piora local. Essa piora vai gerar inflamação, possivelmente infecção e sepse. Então, todos esses abdômenes não tratados, em algum momento, vão ser um abdômen agudo do tipo inflamatório. O abdômen agudo tipo inflamatório é tipo o BRE das cardiopatias, né? Todo mundo acaba terminando aí. Beleza. E, assim, já que a gente está falando de abdômen agudo inflamatório, para começar, né? Como é, Matheus, assim, a clínica esperada de um abdômen agudo inflamatório? O paciente com abdômen agudo inflamatório, como o próprio nome diz, ele tem uma inflamação dentro da barriga dele, dentro da cavidade peritoneal. Então é esperado que ele tenha sintomas sistêmicos por conta da inflamação. Então é um paciente que eu vou esperar que ele esteja taquicárdico, ele pode ter febre. Na história dele, geralmente a inflamação intraabdominal cursa com a liberação de mediadores inflamatórios. É um paciente que pode estar com hiporexia e pode causar um ilho. Então, geralmente vai ter redução da eliminação em fatos, vai estar mais parado, pode estar um pouco mais distendido. Isso é uma visão geral sobre ele. No exame físico, o que a gente pode encontrar nesse paciente, o clássico do abdômen inflamatório, seria a sinais de peritonite, ou seja, sinais de irritação peritoneais. Qual seja uma defesa abdominal. O que é uma defesa, para quem não entende, para quem está escutando a gente e não sabe? É eu colocar a mão na barriga do paciente e naquela região a musculatura da parede abdominal se contrair. Fica tensa, Fica né? tensa, então tem um aumento, não fica flácido como no paciente normal que a gente atende no ambulatório. Então fica tenso. Além disso, dou a compressão e principalmente a descompressão se for brusca. Perfeito. Tá? Então esses são sinais maiores de um abdômen agudo inflamatório. É lógico que uma peritonite generalizada, ela vai ser algo mais na frente. O processo inflamatório começa no local, então eu espero que esteja esses achados inicialmente naquele local daquele órgão e depois, com o avançar, vai se generalizar. Então, seria mais ou menos assim, uma visão geral do abdômen agudo inflamatório. Ou seja, subtende-se que dessa progressão da peritonite localizada para a peritonite difusa também tenha linearmente o aumento da gravidade do paciente. Com certeza. Né? Esses sintomas sistêmicos que eu falei, essa inflamação sistêmica, ela vai se agravando também. Perfeito. Então, um paciente que vai ficando a cada minuto, fração de tempo que passa, ele vai ficando mais grave, tanto localmente dentro da barriga, então vai ser um abdômen que está se tornando cada vez mais hostil, como o paciente está se tornando, de modo geral, mais grave. Gostei do hostil. Ei, Bruno, e me diz uma coisa. Quais as 3 doenças assim que você acha que para o abdômen agudo inflamatório, principalmente focados em cirúrgico, né, que são as mais importantes para a gente discutir aqui para o pessoal que está escutando? Apendicite, colecistite, diverticulite. Muito bom. Eu acho que a gente podia começar na apendicite, né? Perfeito. Porque ela sempre tem que estar no meio aí da jogada. Sim, sim. Como o Matheus falou no episódio anterior, né? Se ela não for a primeira, a segunda, se ela for a segunda, a terceira. Se não for a terceira, a quarta, e assim vai.
E aí ela sempre tem que estar na cabeça, né? Por quê? Pela prevalência, né? Acomete homens e mulheres, né? E ela Tinha uma brincadeira que era o ganha-pão do cirurgião, né? Agora não mais. E assim, também pela faixa etária em que acomete, né? Então, às vezes, o diagnóstico é um pouco diferente, mas a apendicite, a gente tem algumas coisas que favorecem o diagnóstico, né? Uma dor migratória que começa na região periumbilical, vai localizando na fossa ilíaca direita, associada à anorexia. Se ao exame físico a gente tiver a irritação local, se a gente tiver o sinal de Bloomberg, né? Aquela dor, a descompressão no ponto McBurn, isso daí vai falar mais a favor dessa doença, né? Claro, ela sempre é um diagnóstico diferencial para outras. A gente tem que lembrar que pode haver um divertículo, né? A gente pode ter diverticulite à direita também. A diverticulite não é exclusiva O do... divertículo de Merkel. Tá? O divertículo de Merck, ele está próximo ali do apêndice, né? Ele é um diagnóstico diferencial. A pendagite. Pendagite. Perfeito. E é engraçado com relação à apendicite, que eu lembro do Harrison que ele falava que a febre da apendicite ela é posterior. Você começa a dor, começa a náusea, só depois o doente vai cursar com febre, que geralmente subtende que já começou ali um processo de abscedação periapendicular, né? Perfeito. Interessante. É exatamente o que a gente falou da evolução da resposta sistêmica. Ele começa com uma pequena resposta, mas com a evolução da inflamação, ele vai ter sintoma sistêmico cada vez maior. E acho que ele é o protótipo, né? Se o abdômen agudo inflamatório é o protótipo dos abdômenes agudos, eu acho que a apendicite é o protótipo dos abdômenes agudos inflamatórios, porque a gente vê bem bonitinho essa gradação, né? A gente vê os graus evoluindo, a gente vê aquele bloqueio local, a gente vê aquele paciente que passou pela hiperemia, bloqueio local, perfurou e aí evoluiu com a sepsia abdominal. Então, Eu só destacando duas populações especiais, né? Que são os extremos de idade. sempre. As crianças, as pessoas muito jovens, elas não conseguem fazer tanto bloqueio. Então, eles tendem a fazer mais peritonite difusa. E já os idosos, eles tendem a fazer muito bloqueio. Então, eles podem fazer mais, acabar bloqueando e a apendicite se manifestar não como um abdômen agudo inflamatório propriamente dito, mas mais como um abdômen obstrutivo. Ou até uma abscedação crônica, né? Aquele Exatamente. paciente, aquela febre obscura, aquele paciente ruim. E na gestante, E eu na acho. gestante por deslocamento do apêndice, né? Tem que Isso. lembrar que conforme o útero vai crescendo, vai meio que empurrando ali o apêndice para cima. E o apêndice por si só tem várias variações anatômicas, não é? Perfeito. A gente pode ter o apêndice virado para vários lados, né? Exatamente. Boa. E eu acho que da apendicite a gente ilustrou bem, né? Eu E acho que a sim. colecistite? A colecistite também é algo que é muito, muito prevalente, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba não diagnosticando, achando que é uma cólica biliar, mas aquilo ali na realidade está se tratando de um episódio de colecistite. A colecistite é inflamação, como no nome, é uma inflamação aguda da vesícula biliar, né? Você tem uma impactação do cálculo que não consegue deslocar e acaba aumentando a pressão dentro da vesícula biliar e acaba inflamando a parede da vesícula. Quando eu penso em colecistite, né, aquela dor no hipocôndrio direito, que pode ter sintomas sistêmicos. Então, uma cólica biliar não dá febre. Se a pessoa tiver com febre, se a pessoa tiver com leucocitose, taquicárdica, isso aí está falando a favor de uma colecistite. No exame físico, sinal de Murphy, ou seja, a parada inspiratória com a pressão no ponto cístico. Você faz uma compressão no ponto cístico e o paciente, quando for respirar, a vesícula bate ali na sua mão e você tem uma parada por conta da dor, como se fosse uma posição antálgica. Mas eu acho que o grande diferencial, além dos sintomas sistêmicos da colecistite para a cólica biliar, eu digo isso por quê? Porque muitas vezes o paciente vai num quadro precoce, ainda não deu nem tempo de sintomas sistêmicos. É a intensidade da dor, né? Então não é uma dor que não vai se resolver tão fácil. Você faz um analgésico, alguma coisa do tipo, e o paciente continua tendo uma dor residual. A evolução da dor, então é a dor que vai se mantendo, vai piorando, o paciente volta à emergência, então
tem que ter cuidado mais uma vez com esse paciente do abdominal que volta à emergência. Você atendeu ele no dia, ele voltou, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal de alarme. O paciente que volta à emergência é um sinal de alarme. E o sinal de mofo, como a gente falou. Beleza. Eu acho só uma população, quinto, né? Que tem que ficar atenta é o diabético. O que é que você acha da colecistite litiásica? Não, Da gangrenosa, né? A gangrenosa. Efizematose. Efizematose, que evolui de uma forma bem mais dramática, né? Isso. Pacientes imunossupressos, diabéticos. Exatamente. E aí tem que ficar mais de orelha em pé ainda, principalmente se esse paciente abre com muita já repercussão sistêmica, já com aquele quadro taquipneico, aquele paciente toxemiado, exatamente, sem largado. tanta expressão clínica, né? Porque às vezes você perfura, bloqueia, o paciente sente a dor, melhora porque bloqueou, né? Então tem que ficar aí de antena ligada. Tanto que se a gente for olhar o algoritmo do protocolo de Tóquio, que fala sobre as doenças da via biliar, na colecistite, o primeiro passo é identificar essa população que faz essas formas complicadas de colecistite. Então, excluindo esses pacientes mais graves, com esses critérios, com esses achados, aí você parte para frente no algoritmo. Perfeito. Aí tá, a gente tá assim, as almas todas. E Bruno, já que você falou da apendicite, tem uma doença, né, que o pessoal sempre fala assim, é a apendicite do lado esquerdo. É a diverticulite, né? A diverticulite, ela também é uma doença de alta prevalência, ela acomete mais as pessoas de maior idade, né? Até porque o mecanismo de desenvolvimento... Tua faixa etária. Um dia. De vertículo, né? Então a gente vai precisar de um tempo para se formar. Claro que a gente tem aquelas exceções, mas ela realmente funciona como se fosse um apêndice, porque o divertículo ele é como se fosse um apêndice, né? E ele vai impactar normalmente algum fecalito, alguma semente, alguma comida. A fisiopatologia é muito parecida, né? Muito parecida. É só obstrução por um fecalito, aumentando a pressão, perfurando, realmente. Né? Então, assim, a clínica realmente é uma clínica parecida, mas aí vem o pulo do gato, né? A gente tem que saber que normalmente são pacientes mais idosos, os pacientes podem ter apresentado episódios de dor anterior, né? Esses pacientes, clinicamente, eles são um pouco mais arrastados, claro, eles vão ter os mesmos sintomas sistêmicos, mas é uma condição que, inclusive, permite um tratamento clínico em algumas situações, diferentemente da apendicite, né? A gente vai discutir isso aí até um chama para o próximo episódio, mas a diverticulite Tem a classificação de Hint, né? Que você vai ver exatamente que polo que está a situação. Se é uma diverticulite complicada ou não complicada. Dentre as complicadas, a gente usa a classificação de Hint para ver o grau de complicação. Isso. E aí permite vários tratamentos. Mas eu acho que é isso mesmo que o Bruno falou. A população, em quem está tendo aquele quadro, é que fala muito assim, em você pensar em diverticulite, né? Tanto é que a recomendação é que esse paciente, posteriormente a um quadro de diverticulite, ele faça, em outro momento, a sua avaliação desse colo, né? Exatamente. Porque pode, inclusive, ter uma mimetização aí de um quadro tumoral. Lógico, não é na fase aguda, pelo amor de Deus, senão você vai perfurar. Não, nada de coluna em fase aguda. Pelo amor de Deus. Mas então é isso. Boa, eu acho que a gente falou bem. Falou bem, cada um. Eu queria só pontuar uma parte dos exames, porque os exames de imagem a gente pode, né, escolher o mais adequado para um tipo mais adequado de doença. Então, a apendicite, aquele paciente que é mais magro, que tem um perfil, né, assim, de menos acúmulo de gordura, tecido adiposo menor. Por que é que eu estou frisando isso? Para falar do ultrassom. Né? O ultrassom ele é muito bom para ver abdômen, né? Mas os pacientes mais magros, ele tem uma sensibilidade maior para a visualização do apêndice, né? E para dar esse diagnóstico do espessamento ou mesmo do edema, da presença de líquido periapendicular, né? Eu acho assim que o ultrassom na apendicite ele tem um valor preditivo positivo alto. Se ele mostrar alteração no apêndice, boa. Se não se dê por satisfeito.
Não. porque é um sim. exame que é extremamente examinador dependente. Então, acho que é muito arriscado a gente pegar um ultrassom que diz que principalmente aquele que diz que não visualizou o apêndice, ou apêndice normal, e o paciente tem uma clínica, vamos atrás, vamos correr atrás. Mas não, deu positivo, aí não tem muito Até porque, como o abdômen agudo inflamatório, ele gera esse ilho, que a gente... você tem a interposição gasosa que acaba por prejudicar a qualidade da geração de imagem do ultrassom, né? Com certeza. Eu Perfeito. acho que fica bem na via biliar, né? Muito O bem. ultrassom é um excelente exame para via biliar. Pega bem. Agora, nesses outros casos, eu acho que a tomografia é a grande, assim, vedete aí da coisa, né? Perfeito. Principalmente se for feita com contraste, se o paciente permitir, né? Porque aí você vai ver bem a parede intestinal, você vai conseguir identificar bem as estruturas. Então, acho que é isso. Na apendicite vai bem o ultrassom, na colestite também vai bem o ultrassom. Na apendicite o ultrassom não foi bem. Tomografia de verticulite, eu Tomografia, particularmente prefiro a tomografia. tomografia. A diverticulite é a tomografia, Tomografia né? até para a gente... Usar a classificação. Existe inclusive uma classificação tomográfica de diverticulite, que é a classificação de Kaiser. Isso. E que tem uma relação com a classificação de Rinchey. Então, é o exame a ser pedido, nada de coluna, lembrando disso. Só para complementar essa parte do abdômen inflamatório, eu acho que falar de uma população bem especial, que são as mulheres, Obrigada. principalmente em idade fértil, né? Perfeito. É uma população que às vezes é muito complicado você fazer o diagnóstico dessas condições, porque existem condições específicas da mulher que simulam um abdômen agudo inflamatório, ou que são um abdômen agudo inflamatório, mas que não, muitas Não de vezes, tratamento de cirúrgico. tratamento cirúrgico, como é o caso emblemático da DIP. Né? Isso. A DIP nem sempre, a maioria das vezes não é tratamento cirúrgico, mas é um quadro clássico de abdômen agudo inflamatório que, se você não tiver experiência, for emocionado, como dizem por aí, você coloca a paciente na sala e faz uma laparotomia. E é tão assim, né, que você tem a síndrome de Fitzhugh, já Exatamente, que as cordas de violino. corda de Que às violino. vezes a gente encontra muito nas cirurgias, a gente vê essas aderências do fígado com a parede, mais lembrar das torções, rupturas de cistos, né? Isso. E da gravidez ectópica, que a gente pode falar melhor na parte de abdômen agudo hemorrágico, mas que tem que ser sempre lembrado. Perfeito. E outro ponto, ainda que eu acho que na parte de exames que você falou, que não é muito um exame, mas o cirurgião gosta, que vem ganhando muito espaço, é a laparoscopia diagnóstica. Isso. Então, assim, se você está em dúvida, não sabe muito e você dispõe de laparoscopia, só passar uma câmera para ver o que está acontecendo ali dentro, né? Então, É eu acho que é importante. uma boa opção quando você não tá algo meio nebuloso, os exames de imagem não ajudaram tanto, então a laparoscopia surge como uma ferramenta. E a gravidez ectópica, lembrar que você tem um exame super prático, que é o beta-HCG, né? Que Que dizem que você toda mulher em idade fértil que chega à deve fazer Com dor emergência com abdominal. dor abdominal. para não dar o diagnóstico da gravidez tomográfico, né? Aí é de lascar. E na DIP lembrar também de fazer o toque vaginal, a mobilização do colo, que acaba que muitas vezes não é feito, né? Perfeito. Isso, E exame especular para ver se está saindo alguma secreção do colo, do útero. Exatamente. São cirurgiões altamente diferenciados. E aí, então, a gente vai dando seguimento. Já que a gente falou ilho, né? Então, eu acho que a gente poderia se encaminhar para o segundo tipo de abdômen agudo, que é o abdômen agudo obstrutivo, né? Perfeito. Agora você vai brilhar. Eu vou brilhar? Não sei se eu vou brilhar aqui, eu só tô contribuindo. Então, mas assim, falando do abdômen agudo obstrutivo, por que eu disse vocês que vão brilhar, né? Porque as principais causas de abdômen agudo obstrutivo, né, uma das está intrinsecamente ligada à atividade de vossas senhorias, né? Então, que causas são essas de abdômen agudo obstrutivo? A gente tem como a grande causa, assim, ao pé da letra você teria que dividir as causas por faixa etária. Mas, de modo geral, qual é a grande causa de abdômen agudo obstrutivo? Brida E aderência.
Por isso que, ó, Virilha e vocês que aderência. vão brilhar. Mas não bote tudo na culpa do cirurgião, porque existe, embora seja a minoria dos casos, mas existem relatos de abdômen agudo obstrutivo por brida em pacientes que não tinham cirurgia. Isso. Então o cirurgião nem sempre tem culpa das coisas. Mas realmente a maior parte das vezes é decorrente de cirurgias, né? Mas qualquer processo inflamatório dentro da barriga pode levar à aderência. Antes de vocês começarem a falar mais profundamente sobre o abdômen agudo obstrutivo, como o Matheus colocou a diferença por faixa etária, né? Só lembrar que na população pediátrica a gente tem que lembrar das patologias congênitas, Sim. principalmente as má rotações, né? Más rotações, na verdade, a concordância aí, e e a intussuscepção, né, na criança, a gente tem que realmente ficar atento. Mas no adulto também acontece, e às vezes você tem aquelas bandas de laje, né, da rotação que você demora a ter o diagnóstico, e aí só lá na fase adulta que o paciente vai ter quando abre um quadro de abdômen agudo. Mas beleza, tem alguma diferença entre brida e aderência? É tudo a mesma coisa? Existe uma certa divergência em relação a isso. Algumas literaturas falam que tem diferença, que a brida seria algo mais uma banda, algo mais rígido, e a aderência seria outra modalidade, mas na prática, o que eu vejo é utilizar como sinônimo, na prática, né? Algumas pessoas tentam correlacionar com o tempo, se for uma coisa mais friável, mais fácil de ser desfeita, diz que é uma aderência. Outra, como você Exatamente. falou, quando já tem um tecido mais cordonoso, mais Seria uma fibroso, brida. já diz que é uma brida, né? Mas, Não, na verdade, é algo que está juntando as estruturas, aproximando ou causando alguma tensão sobre elas que não deveria estar ali. e que não muda a conduta. Não pega para capar, não. Exatamente. Que é a lise, né? A lise é abrir e separar e quebrar essas traves e realmente soltar e devolver a posição mais anatômica possível. Algo interessante é que, embora seja um tema bem cirúrgico, a obstrução por brida cada vez mais vem ganhando espaço no tratamento clínico, como a gente vai ver. Então, eu acho que... Por isso que eu escolhi brilhar. Exatamente. Em outro momento. Mas eu acho que a grande questão é quando a gente pensar, né, no abdômen agudo obstrutivo, né? Aí, exatamente por isso, eu acho que para ficar mais fácil, eu queria que vocês falassem assim, porque a gente sabe que o abdômen agudo obstrutivo, ele tem uma grande clínica, mas atualmente ele, para abordagem, ele é dividido de duas formas, né? Uma obstrução alta e uma obstrução baixa. E aí, como é que seria isso? Assim? O grande marco, isso é algo até que as pessoas às vezes confundem, porque geralmente no trato gastrointestinal, a divisão alto e baixo a gente usa como referência o ângulo de trás. Mas, hemorragia digestiva, hemorragia né? digestiva, mas na obstrução o parâmetro é outro, é a válvula ileocecal. Então, o que está da válvula ileocecal para montante é a obstrução alta, o que está da válvula ileocecal a jusante é uma obstrução que a gente chama baixa, né? Jusante depois, né? Para quem não se toca ainda. As aulas de geografia, né? É o rio. Exatamente. E aí, em relação, sindromicamente, o paciente que vai ter o quê? Uma distensão, que vai ter parada ou diminuição da eliminação de flatos e fezes, que vai ter vômitos, mas realmente existe uma certa diferença da localização e da clínica, né? Então, as obstruções altas, quanto mais alta a obstrução, menos distensão a pessoa vai ter, né? Porque menos alça ele vai ter para distender. Perfeito, o gás não vai passar, digamos não vai assim. passar, mas consequentemente ele vai ter vômitos mais precoces e o aspecto do vômito vai ser uma obstrução mais alta, vai ter um aspecto mais bilioso. Certo? Isso, do conteúdo mais alto, mais né? alto, Conteúdo gástrico, mais conteúdo entérico. do início. Exatamente. Do já uma obstrução mais baixa, ela vai ter mais distensão e ela vai ter um vômito mais tardio e com aspecto mais fecalóide. Porque ele vai refluir, né? Se a gente pensar que a gente vai ter uma obstrução a nível do colo descendente, então vai acumular e uma hora vai voltar. Então pode voltar. Só uma coisa que a gente tem que ressaltar nisso que a gente falou é que isso é um modelo geral.
O paciente ter um aspecto fecaloide não quer dizer necessariamente, não é patognomônico que aquilo é uma obstrução baixa, porque pode haver uma fecalização do conteúdo do delgado. Então, atentar só para isso. Perfeito, excelente. E aí, assim, eu acho que no abdômen agudo obstrutivo, os exames complementares, eles vão ser bem importantes, né? Sim. E eu acho que tem um exame complementar que é de amplo acesso, que está em todo local, que a gente pode ter alguns achados que são característicos, inclusive prova de residência adora perguntar isso, que é a radiografia, né? Sim. A radiografia de abdômen. E aí, gente, o que eu posso encontrar nessa radiografia de abdômen de um paciente obstruído? Esse paciente, eu acho que é o que vai melhor atualmente com a rotina de abdômen agudo, né? Que são as 3 radiografias, né? Tórax, em AP, abdômen, em decúbito e ortostase. E a gente vai ver o quê? Primeiro a gente vai pesquisar se já não há uma complicação desse abdômen agudo, né? A gente sempre começa vendo uma padronização e tem pneumoperitônio, não tem pneumoperitônio. Acho que isso aí é importante a gente já bater o olho e tentar ver, porque já pode indicar uma patologia mais avançada. Com a cirurgia de imediato, né? Perfeito. E a gente tem um padrão de distribuição diferente. A gente tem uma distribuição que é mais central, no caso das obstruções altas, e a gente tem uma distribuição mais periférica, nos pacientes que têm obstrução baixa. Por quê? Por causa da anatomia do intestino, né? Exatamente. Uma questão do exame ainda, até do exame físico que eu lembrei e acho que é importante citar, é que, como foi falado no episódio anterior, no episódio que a gente tratou sobre abdômen agudo, a parte 1, no exame, no abdômen agudo obstrutivo, o toque retal, certo? Achei que o Bruno ia falar isso, Pois cara. Eu tô me contendo, depois dos aqui. últimos bullying, eu tô me contendo. O toque retal, né, que é importante a gente ver se a gente consegue, se a ampola tá vazia, se tem gás, se tem fezes, se a gente tem alguma tumoração, isso é fundamental. Isso, porque a briga e a aderência é uma causa importante, mas muito mais do delgado do que do colo. Né? Principalmente se você é suspeitado de uma obstrução baixa. Né? Uma obstrução baixa, a principal causa de obstrução no colo, ou seja, de obstrução baixa, são os tumores, né? No adulto. Então, o toque é importante, bem como os orifícios herniários. Então, aquela questão de expor até a raiz da coxa e verificar se o paciente não tem uma hérnia encarcerada ou estrangulada, enfim, isso é muito importante. E acaba que muitas vezes isso não é passado. Então, um paciente com abdômen agudo, obstrutivo, e aí como é que tá o toque? Não fez. Como é que tem orifício herniário? Não falou. Então, acho que isso tem que ser colocado, enraizado na cultura, principalmente dos médicos que estão se formando, de incorporar ao exame físico do abdômen essas peculiaridades. Perfeito. Eu acho que só é importante ressaltar da radiografia algumas coisas, né? A imagem, empilhamento de moedas, Sim. que é essa presença do nível hidroaéreo. E o que a gente também pode ressaltar é que no caso da obstrução baixa, você pode ter o aspecto em grão de café, que é uma patologia bem do idoso, que é o volvo colônico, que a radiografia pode dar esse diagnóstico lá, você faz e tem essa imagem característica, então realmente você fica ligado que aí você pode ter um tratamento endoscópico a depender do caso, né? Sim. Então acho que são coisas para a gente pontuar sobre o abdômen agudo obstrutivo. E tem mais, a radiografia não é o ideal, mas ela também pode nos ajudar até para ver o tamanho desse colo, né? Sim. Que eu acho que é uma das coisas principais na distensão de baixa, principalmente, é avaliar o tamanho do colo, do seco, porque está diretamente ligado ao risco de perfuração, que é a complicação que a gente mais teme na obstrução. Porque qual o grande medo da obstrução? A obstrução é perfurar, o colo não, o intestino não aguenta mais e perfurar. Perfeito. E aí a gente sabe que a zona que é mais sensível à perfuração no intestino grosso, ou seja, nas obstruções baixas, é o seco. Então, uma das coisas que tem que ser avaliada na radiografia
de abdômen agudo no quadro de obstrução é o tamanho do seco. Então, se você tem um seco com mais de 12 centímetros, corra, porque existe uma grande chance desse seco perfurar. E aí é um desastre, porque é um paciente que já vinha complicado do quadro obstrutivo e agora vai ter uma infecção somada. E uma cirurgia grande, Uma né? cirurgia grande. Uma cirurgia de grande porte, muitas vezes, né? E uma coisa falando que um paciente grave, né, que o paciente obstruído já tem a consequência, lembrar que o paciente obstruído é um paciente hipovolêmico, vamos dizer assim, ele está perdendo constantemente líquido para então o paciente vai estar Para dentro do desidratado, lumen e, consequentemente, para o ambiente. desidratado, com distúrbio eletrolítico, essas coisas que o clínico gosta. E que o cirurgião também tem que saber, né? Para não levar o paciente descompensado para a sala com potássio de 1,8. Exatamente. Que lute. Ave Maria. Então, só para lembrar, então, o tratamento clínico, ele faz parte primordialmente do abdômen agudo obstrutivo, né? Perfeito. Até porque você vai sondar esse paciente para evitar a broncoaspiração, porque ele fica lá vomitando, muitas vezes de forma incoercível, e ele pode broncoaspirar grandes volumes, e a gente sabe que só precisa de 0,4 ml por quilo de conteúdo gástrico a ser aspirado para eu gerar resposta inflamatória pulmonar por conta disso. E a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, ela é primordial. A avaliação desse resíduo, inclusive, vai ser importante quando eu estou ali para escolher se o meu paciente vai ser cirúrgico ou não, porque um resíduo mantido alto, isso pode já te orientar que aquele abdômen, ele deve realmente precisar de um desfecho cirúrgico e que o tratamento clínico não vai ser eficaz, né? E temos alguns detalhes que um pouco mais recentes, né, que foram utilizados para esse perfil de paciente na tentativa de tentar distinguir se esse paciente seria abordado precocemente ou não, né? Que a gastrografia é um contraste que é utilizado principalmente nos quadros de abdômen agudo, na suspeita de ser por aderência, né, por adesão, traduzindo meio como eles colocam nos consensos, que ele serve para predizer se como está aquele intestino, se é um intestino que vai responder ao tratamento clínico ou se é melhor operar logo. Então, quando se dá o gastrografia e ele se está no colo, no reto, em 24 horas, é um paciente que pode ser tentado, as evidências têm mostrado que pode ser tentado um tratamento ali meio, um tratamento clínico, sonda, corrigir distúrbio eletrolítico, mas aí, se o paciente, se não chegar, já aponta muito para cirurgia, que também é indicada nos casos de complicações, como perfuração, peritonite, e nos casos que não respondem. Isso. Ou que você encontra etiologia e aquela etiologia não vai se resolver sem cirurgia. Então o cara tem um tumor que está obstruindo. Não adianta eu ficar passando sonda porque não vai resolver. Vai resolver, mas embora eu tenha que fazer isso para compensar o paciente. Isso. Então, assim, só para a gente terminar, o abdômen agudo obstrutivo é ter aqueles cuidados com o paciente que se arrasta por mais de 72 horas, paciente que já abre com a leucocitose acentuada, diferente do abdômen agudo inflamatório, não é o perfil do abdômen agudo obstrutivo, sem complicações, ter uma leucocitose acentuada. Perfeito. Então, isso é importante. PCRs muito elevados também, porque já significa que está tendo uma translocação bacteriana intensa, e o paciente com resíduo gástrico elevado, enfim, aquele abdômen que não melhora, e com clínica de síndrome compartimentar abdominal também tem que ficar. Raquel, uma dúvida que muita gente tem, que já me perguntaram, e eu queria perguntar a você, abdômen agudo obstrutivo, ele tem indicação de antibiótico? Sim ou não? Eita, menino, você quer saber o que está na literatura e o que eu faço. Então, assim, de modo geral, não seria obrigatório no início, mas é muito difícil no abdômen agudo obstrutivo você conseguir, por exemplo, discernir até que ponto aquele paciente, aquela resposta é, entre aspas, meramente por conta do aumento da pressão intraluminal ou se esse paciente já está translocando. Então,
por conta disso, até assim na abordagem, quando você vê na literatura, eles colocam antibióticos, avaliar o esquema, Antibiótico, assim, né? não diz e tal. O que eu acho na prática? Se você consegue discernir, por exemplo, é um paciente que tem uma história de doença ulcerosa péptica, que chegou com um quadro ali de vômitos, não sei o que, já tem história de estenose, diagnosticada no endoscopia, isso é uma coisa. Agora é um paciente idoso que chega com abdômen agudo obstrutivo, você flagra uma leucocitose, a paciente está sonolento, ou seja, tem sinais de hipoperfusão tecidual, tem disfunção orgânica, é muito complicado você, não, não vou entrar com antibiótico e vou ver o que dá, porque às vezes você perde o paciente nessa jogada. Então, na prática, assim, não existe o que é certo e errado, existe o que é de bom senso. Sim. Então, o bom senso admite que você inicie. Agora, você não precisa fazer uma bala de canhão num paciente que está estável. Nem sistematicamente para todo mundo. Exatamente. Todo mundo que chega, independente do paciente, eu não sei o que tem, eu vou tacar meropenem. Não, não é assim. Mas você existe inclusive o WSS, ele coloca vários perfis de pacientes, se o paciente vem da comunidade, se o paciente é da comunidade crítico, ou se é uma infecção, por exemplo, se é um quadro hospitalar, e aí ele vai colocando e você pode fazer vários esquemas, desde ampicilina subactam até chegar de fato ao carbapenêmico, já começar com outra coisa, mas na prática eu acho muito difícil fazer essa distinção na beira do leito, e sendo assim, eu voto pelo antibiótico. Pro-Hel. Exato. Gente, eu acho que foi excelente a discussão de abdômen agudo obstrutivo e inflamatório. Eu acho que a gente começou bem a falar dos tipos de abdômen agudo, e para deixar o pessoal aí na expectativa dos próximos abdômenes agudos que virão, o que falta a gente falar? Falta falar do abdômen agudo vascular, Perfeito. que aí seria isquêmico e hemorrágico, do perfurativo, tem mais algum? E do abdômen agudo no contexto do paciente cirúrgico. No pós-operatório. Isso, e aí esse episódio é bom. Perfeito. Esse episódio vocês vão brilhar mais ainda, mais que a luz do sol. É isso aí, pessoal. Por mim, tchau. Até a próxima. Se você gostou, só se você gostou, curta, compartilhe, marque seus amigos e até a próxima. Valeu. Valeu.